Olá, bem-vindos ao Ponto do Crochê. No vídeo de hoje eu vou começar uma série para quem está começando a fazer crochê ou quer aprender a fazer crochê. Eu tenho observado nos meus vídeos que muitas pessoas têm dificuldade em escolher a agulha, de escolher o fio. Então, para começar nessa primeira aula de meu primeiro crochê, eu vou começar a falar um pouquinho sobre as agulhas. Então, a numeração, porque às vezes eu falo no meu canal, eu usei a agulha 10, mas a agulha 10, ela pode ser diferente dependendo da marca. A 10, no meu caso aqui, que eu trabalho, que é a Tulip, ela representa 6 milímetros. Então, a maneira mais correta da gente escolher a nossa agulha vai ser de acordo com nossos milímetros. O milímetro, na verdade, é o milímetro da cabecinha aqui do gancho. Então, essa agulha na Tulip, ela é 2, ela tem 2 milímetros. E aí a gente vai medir aqui, ela tem 2 milímetros realmente, essa pontinha aqui. Então, se eu for pegar uma agulha que na Tulip é número 10, ela tem 6 milímetros. Se a gente for medir, essa cabeça, né, esse gancho, tem 6 milímetros. E aí a gente tem outros tipos de agulha. Mas a melhor maneira de fazer a escolha da agulha é pelos milímetros. A gente escolher os milímetros de acordo com o nosso fio que nós estamos utilizando. Então, nós temos algumas agulhas, né? Nós temos agulhas aqui, essas niqueladas, né? Que são agulhas, olha, de 2 milímetros. A numeração dela é 00. Se eu for pegar a minha agulha que eu uso aqui, ela, tá vendo? São iguais. Só que a numeração minha aqui é 2 e aqui a numeração é 0. E como essa marca de agulha aqui de alumínio, ela é japonesa, ela ainda vem com uma numeração totalmente diferente, que é nos Estados Unidos ou em outro país. Então, a melhor maneira da gente escolher a nossa agulha é a quantidade de milímetros. Quanto maior a quantidade de milímetros, maior a nossa agulha. Com relação ao tipo de agulha, nós temos também as agulhas de metal, né, niquelado, que a gente usa muito em trabalhos mais finos. Elas muito grossas, elas acabam sendo um pouquinho pesadas, e de alumínio colorida, que aqui até é da corrente, olha, 3,5 milímetros. Eu vou pegar aqui a minha agulha de 3,5 milímetros e eu vou ver que elas geralmente são semelhantes, né? São quase do mesmo tamanho. Então, essa aqui é uma agulha bem leve, né? Que é melhor pra gente trabalhar. Mais recentemente, né, que faz sucesso aí, é o sonho de consumo de todo mundo, são essas agulhas que tem, né, anatômicas, que tem esse emborrachado, que são de alumínio, elas são super leves e elas são ótimas para trabalhar, principalmente com lã, com linhas mais grossas ou até com fio de malha, porque elas são anatômicas, então elas deixam os nossos dedinhos aqui apoiados, ao contrário dessas aqui, que a gente acaba tendo que apertar e às vezes a gente fica até com calo aqui na mão. Então, aí tem uma outra marca, né, que é a Clover, também importada, e nós temos também a nossa marca da Círculo, que a gente também pode utilizar. Bom, então nós temos as agulhas de vários tipos. Nós temos agulha feita de osso, nós temos agulha feita de madeira. Eu vou deixar aí para vocês algumas imagens. Nós temos agulhas feitas de acrílico e nós temos a agulha feita de aço inoxidável niquelado e de alumínio, que são mais leves. Então nós podemos ter vários tipos de agulha e a agulha vai depender muitas das vezes da adaptação. Eu tenho trabalhado com essas agulhas aqui, que eu acho ótimo, e elas são muito leves e eu tenho me adaptado muito com essas agulhas. Mas já trabalhei muito com essas agulhas aqui também, muitos com essa agulha. Então, cada trabalho a gente vai ter que escolher uma agulha ideal. E como que a gente vai escolher a agulha ideal? O primeiro passo é que quando a gente vai fazer um projeto,
a gente tem que, né, escolher a linha. Então, eu vou escolher a minha linha. Na minha linha, ela já vem falando, olha, aqui 2,5 a 3. Então, a minha agulha pode ter 2,5 a 3 milímetros. Então, eu posso escolher essa agulha aqui, de 2,5 milímetros, de 2, e posso escolher a minha agulha de 3 milímetros. 2 milímetros, 3 milímetros. Eu posso escolher a minha agulha aqui de 3 milímetros. Bom, aí vocês podem me perguntar, aqui ele fala de 2,5 a 3, mas quando eu trabalho com 2,5 e quando eu posso trabalhar com 3? Vai depender do seu ponto. Então, e do seu projeto também. Então, por exemplo, se eu quero fazer um barrado numa toalha de prato e eu vou usar uma linha mais fina, é bonito que aquele crochê fica um pouco ajustado, fica um pouco mais justo, né? Não fica aquele crochê que a gente fala assim, o crochê tá um pouco frouxo, as laçadas estão um pouco soltas. Isso vai depender do seu ponto. Tem pessoas que tendem a apertar muito o ponto e elas podem usar uma agulha com a numeração um pouquinho maior. E aquelas pessoas que tendem a deixar o seu ponto muito folgado na hora da execução do crochê, devem fazer o crochê com uma agulha um pouquinho menor. Então, vocês vão sentir, né, na escolha da agulha, qual agulha que é mais adequada para aquele projeto. Eu sempre, quando estou trabalhando com lã, por exemplo, eu gosto de trabalhar com uma agulha um pouquinho maior do que a agulha recomendada, às vezes, pela lã. Para quê? Para dar mais fofura à lã, para ela ficar mais solta, para não ficar aquele crochê muito apertado, né? Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, faça um pedacinho e veja se o ponto está adequado, se o ponto está bonito. Se o ponto está bonito, a agulha está ideal, tanto para a linha que vocês estão utilizando, quanto também para o projeto que vocês escolheram, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, dependendo da espessura da linha, nós temos diferença, ó. Essa linha aqui é a barroco e ela já pede para você usar, olha, de 5,5 a 7 milímetros de espessura da nossa agulha. Então, eu já posso usar, ó, essa agulha aqui bem grossa, de 6 milímetros, porque ela pede de 5,5 a 7. Já eu tô aqui com a Camila, vamos ver quanto que ela recomenda. Ela já pede, olha, uma agulha de 1,25, uma agulha bem menor, né? Para fazer, por quê? Porque a linha é mais fina, tá? E pra gente trabalhar com os fios de malha, depende. Então, eu sempre tenho trabalhado com essa agulha aqui de 6 milímetros, mas vocês podem também estar trabalhando com uma agulha maior, uma agulha de madeira. O ideal é que nosso ponto fique frouxo. Então, para trabalhar com essa agulha, quando a gente faz o teste, olha, eu tenho que abraçar e a agulha não pode deixar escapulir a minha linha. Então, aqui o fabricante dessa linha aqui verde escuro, né, tipo um verde musgo, ele recomenda que a gente use de 7 a 12 milímetros. Se a gente for usar uma agulha um pouquinho menor, dependendo do nosso ponto, a gente tem que deixar nosso ponto bem frouxo. Então, resumindo, primeiramente, nós vamos olhar no rótulo o tamanho da agulha. E depois a gente pode fazer uma pequena amostra do que a gente pretende, com a linha que a gente escolheu, e ajustar o nosso ponto. Se você tem um ponto muito frouxo, use uma agulha um pouquinho menor. Se você tem um ponto muito apertado, use uma agulha um pouquinho maior. Isso vai fazer com que você ajuste o seu ponto de acordo com a linha que você está trabalhando e a sua agulha. Com relação a qual agulha escolher, essas agulhas aí de alumínio, elas são super leves e anatômicas, então elas são ergonômicas, elas são muito boas. Mas a gente pode também ir trabalhando com agulha de bambu, agulha de madeira, agulhas de acrílico ou aquela agulha que você se adaptar melhor para fazer o seu projeto. O importante é que a gente faça um crochê
bem bonito, bem bacana. Então, as dicas de hoje são essa, com relação a escolha da agulha. Nos próximos vídeos, eu vou dar dicas de escolha de fio de malha, escolhas de ponto, para que vocês possam, ao final, executar uma peça como o meu primeiro crochê. Até o próximo vídeo.